Então, é isso aí. Júlio, 12 minutos, relato marcante, meu amigo. Júlio Sacracenda. Filósofo. Beleza. Então, beleza, gente. Boa noite, Ceribelli. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Renato. Boa noite, Alexei. Boa noite a todo mundo que nos deu a honra e a alegria de estar aqui hoje, conversando com a gente, acompanhando essa live. Relatos marcantes. Eu vou pedir licença aos meus colegas para fazer uma breve consideração aqui, já que o relato que eu vou contar é um relato curto. Mas eu gostaria de dizer, a propósito dessa coisa de relatos, que eu observo que muitas pessoas, médiums e projetores no meio espiritualista, têm um certo pudor em contar suas experiências, em fazer relatos. Muitas pessoas têm. No meio da internet, de um tempo para cá, surgiram muitas pessoas falando sobre projeção consciente. E essas pessoas, até pelo contrário, elas fazem questão de contar os seus relatos. Né? Dá até um certo up no trabalho, né? Mas eu observo que médiums mais tradicionais, alguns renomados e outros parapsíquicos, têm um certo pudor de contar relatos publicamente, porque, sobretudo no meio espírita, me parece, até umbandista também, de certa forma, há um certo pudor porque há uma ideia de que não se deve cair em personalismos, né, no trabalho espiritualista. E eu até entendo que essa ideia diz respeito à possibilidade de o sujeito, na medida em que começa a contar as suas experiências, que por definição são experiências que não são comuns a todas as pessoas, quer dizer, todo mundo tem um certo grau de parapsiquismo, todo mundo tem a projetabilidade latente, mas é só uma pequena parte da população que tem essa projetabilidade mais ativada, né? Embora aconteça de forma inconsciente, como todo mundo, toda noite. Mas eu, particularmente, acho que há um equívoco nessa questão de não contar relatos por uma questão moral, de não correr o risco de cair em personalismos, em vaidade, etc. Acho até que nós todos, não sendo ainda iluminados, nós somos passíveis mesmo de vaidade e de entrarmos numa e acharmos que somos grande coisa porque tivemos uma participação numa experiência de assistência no plano extrafísico, porque conseguimos sair do corpo, atravessar a parede, não sei o quê, descobrir uma opção de coisa no plano extrafísico. Isso pode suscitar uma certa vaidade, né, no trato com as pessoas que a princípio, não têm essa capacidade desenvolvida. E se a pessoa, todavia, opta por não contar as suas experiências, pensando que eu tenho que evitar vaidade, eu tenho que evitar personalismo para não cair no pecado da vaidade. Eu acho um mal entendido aí, porque se por um lado contar relatos pode gerar, sim, um enredamento em processo de vaidade, o que, sim, embora natural, por um lado, pode, sim, prejudicar o trabalho em sentido mais profundo. Por outro lado, o relato também, contar relatos, partilhar com pessoas experiências vividas, se feito com o equilíbrio, se feito com o mínimo de isenção e de humildade mesmo, o reconhecimento de que é uma capacidade normal de todas as pessoas, apenas circunstancialmente ativada em você, eu acho que isso acaba tendo mais efeitos positivos do que potencialmente negativos. E, para concluir, eu costumo dizer que aquela pessoa que, por imaturidade, se envaideça por contar uma experiência parapsíquica, ela também se envaideceria por deixar de contar uma experiência parapsíquica. Porque o problema é a vaidade. O problema não é contar ou não contar. Contar pode ser de grande auxílio para outras pessoas.
O problema é como você lida, você que está contando lida com aquilo. E se você deixa de contar para ser assim, evoluído, aí eu sou evoluído, não posso contar não, porque isso é personalismo. Eu acho que é um equívoco, e na verdade esconde uma vaidade por debaixo dos panos. Eu sou tão evoluído que nem conto os meus relatos, né? Então, eu sou uma espécie de vaidoso assumido e em trabalho, em processo de trabalho sobre si. E tenho experimentado tantas coisas que me mostram o quão pequenininho que eu sou ainda, diante de todos os potenciais que existem para a gente desenvolver, que eu, em geral, não caio nessa bobagem de vaidade parapsíquica. Meu relato agora. Eu tenho uma porção de experiências muito contundentes, algumas delas muito impressionantes e muito marcantes. Mas a maioria dessas minhas experiências muito marcantes, sendo muito interessantes, todavia elas são muito longas. Para eu tentar sintetizar em 10, 12 minutos, eu acabaria por descaracterizá-las por demais, a meu ver, naquilo que nelas eu reconheço como também essencial. Então, eu acabei fazendo uma opção de, ao invés de contar projeções no plano mental, ou expansões de consciência, contar encontros com minha mãe, com meu pai, com minha irmã, com meus sobrinhos que eu tive antes deles encarnarem, tudo isso aconteceu comigo. Mas eu fiz uma opção por contar uma pequena experiência que, todavia, tem um elemento específico que a torna, de alguma maneira, especial e marcante. Isso aconteceu, possivelmente, em 2004, 2003, por exemplo. Eu morava aqui em Belo Horizonte, na moradia universitária da faculdade, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fazia o mestrado, e eu tinha muitas projeções lá, andava para aquela região a noite toda. E um belo dia, na verdade, era de manhã cedinho, quase noite ainda, eu fui acordado na minha cama, eu morava numa kitnet, fui acordado na minha cama, eu entrando em estado vibracional, e uma senhora do meu lado pôs a mão na minha mão e puxou-me pela mão para fora do corpo. Puxou-me pela mão astral para fora do corpo. E nós instantaneamente saímos voando a baixa altura, saí pela porta, que é uma espécie de janela grandona da kitnet, e saímos direto na rua lá da moradia. Saímos na rua da Avenida Fleming, no bairro Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte, e ela, como se já soubesse onde tínhamos que ir, saiu de mão dada comigo, a gente voando a mais ou menos uns 2 metros de altura do chão. Saímos voando pela rua, com a velocidade mais ou menos de um automóvel, por aí assim. E, de repente, chegamos numa outra rua, à esquerda, e subimos essa rua. Fomos subindo, e eu estava completamente lúcido, tão lúcido como estou aqui agora. E a senhora, eu fui reparando na senhora enquanto ela conversava comigo. Era uma senhora magrinha, de cabelo curto e cabelo totalmente branco, muito simpática, muito doce, e ela estava me contando que ela, quando estava encarnada, ela morava naquela rua ali, onde estávamos passando. Era uma rua, assim, de gente endinheirada, que tem grana, pessoal burguês e tal, umas casas bonitas que eu via de um lado e do outro lado da rua. Eu nunca tinha passado naquela rua, nem sabia se ainda era Belo Horizonte. Enquanto passávamos por ali, ela me disse que o marido dela ainda morava na casa deles, ali, naquela rua. E enquanto conversávamos com ela, chegamos finalmente no final dessa rua, numa espécie de matagal, uma região que tinha uma pequena mata, e sobrevoamos por cima dessa mata. Ao passarmos para o outro lado daquela pequena mata, nós descemos e pousamos num local onde tinha um espaço gramado, um bonito espaço gramado, e do meu lado esquerdo, assim, onde pousamos, tinha um lago artificial. Aliás, eu só vinha saber que era um lago artificial depois, eu pensei que era um lago normal.
Eu reparei que tinha um lago bonito ali. E reparei também que lá adiante à direita tinha uma espécie de parquinho, onde tinha uma gangorra e outros brinquedos típicos desses playgrounds, né, de criança e tal. E nós nos direcionamos para lá. Eu lembro de que tinha uma elevação assim no terreno gramado, e chegamos lá perto desse parquinho, e tinha um grupo de crianças, pré-adolescentes, assim, a maioria deles negros e mulatos. Mas entre esses meninos tinha uma menina branca, de uns 13 anos, mais ou menos. E naquele tipo de comunicação que eu estava tendo com aquela senhora ali, que é uma coisa muito peculiar, que parece que você está conversando com ela, mas é tudo mental, na verdade, ela não está falando. Eu soube que aquela menina era neta dela, e nós estávamos ali por causa dela. E os meninos, eu fiquei sem entender direito se eram meninos de rua ou o quê, porque eram meninos muito simples, vestidos muito simples, com short, sem camisa, a maioria deles, mas eles não pareciam agressivos e nem ter uma energia ruim, não. Eu fiquei sem entender direito qual o exato propósito de estarmos ali, mas eu sabia que era para ajudar aquela menina. O que ficou na minha memória é que aquela menina parecia ter algum tipo de problema mental, ou então parecia estar, assim, inconsciente, como se estivesse sonâmbula, como alguma coisa assim. E nós estávamos ali para ajudar, de alguma maneira. E enquanto a senhora conversava comigo a respeito disso, eu comecei a perceber a minha consciência diminuindo. Foi diminuindo e eu perdi a consciência. Quando eu recuperei a consciência, nós já estávamos voltando daquele lugar. Voltei, acordei no meu corpo novamente e achei interessante a experiência, porque foi muito lúcida, né? Eu achei a senhorinha lá muito simpática. Não entendi direito o que exatamente fomos fazer ali, mas possivelmente era algum processo de cura, de uso da minha energia para beneficiar de alguma maneira alguém ali, ou aqueles meninos, ou aquela menina, pela intercessão daquela amparadora. E o motivo por estarmos ali, naquele local, é porque tinha muita natureza ali, muitas árvores, muito gramado, muito verde, né? Bem, achei muito interessante. Quando eu voltei para o corpo, eu lembrava completamente da experiência e tudo bem. Por que essa experiência parece interessante de citar? Porque mais ou menos 1 ou 2 semanas depois, eu fui convidado para ir num show de uma banda que tinha aqui na época em Belo Horizonte, uma banda chamada Rosa dos Ventos, antiga Flor de Cal, atualmente chama Trio Amaranto. Eles iam cantar, as meninas dessa banda iam cantar num local que era relativamente perto lá de onde eu morava, na moradia universitária, que era no Parque Ecológico da Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Aí eu chamei o meu amigo João Eustáquio, que morava lá na moradia também, para irmos lá. Como tivemos notícia de que era relativamente perto, fomos a pé. Fomos caminhando pela Rua Fêmea e entramos à esquerda numa rua lá, que eu nunca tinha entrado. E à medida que eu fui subindo pela rua, e depois descendo pela rua, eu simplesmente percebi que era exatissimamente a mesma rua onde eu tinha passado. E à medida que eu caminhava pela rua, ia me aproximando daquela região onde tinha uma pequena mata, eu fui vendo que era exatamente a rua onde eu estive. Só que, na projeção, quando chegávamos naquela pequena mata, a gente sobrevoou por cima da mata para descer lá perto do lago, do pequeno lago que tinha lá. Mas como nós estávamos no corpo físico, nós demos a volta para entrar pelo portão oficial. Quando entramos pelo portão e fomos no local onde na projeção eu tinha descido, foi que eu vi que o lago que eu tinha visto era um lago artificial, na verdade, bonito e tudo mais. E o resto da ambiência lá era direitinho do jeito que eu tinha visto, com toda a região ali gramada, uma pequena elevação por onde passamos, e que ia dar naquele parquinho, onde, todavia, eu reparei que o que me tinha parecido uma gangorra, na verdade, era um outro tipo de brinquedo
que também fica com uma base encostada no chão e a outra parte levantada. E por isso a distância me pareceu uma gangorra, mas não era exatamente uma gangorra. Mas juntando todos os elementos, eu achei que foi uma experiência bem legal, porque foi uma comprovação de uma experiência extrafísica no nível físico. É isso. Rolou. Comprovação. Essas experiências de comprovação são muito boas. Meus amigos têm comentários para fazer?